Bem-vinda à nova edição do Capítulo Delas, uns podcasts da Sapatoteca. Hoje eu estou aqui com uma convidada que veio do céu para mim. Ela é uma amiga que em vários momentos ela conseguiu ver o que estava lá dentro de mim, que muitas pessoas não conseguiram ver, nem eu mesma. Ela veio aqui porque eu quero que ela divida com vocês aquilo que muitas vezes ela me ensinou. Ela tem uma história linda. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então, senta, pega a cadeira, senta, escuta ela, para você entender o que eu tô te falando. Mas eu não vou me apresentar ela mesma vai se apresentar. Priscila, obrigada, porque você está aqui comigo. Eu tenho aqui, pessoal, a Priscila Dutra. Ela é terapeuta, ela é mãe, ela é empreendedora. Mas eu não vou falar por mim, eu quero que você fale de você, Pri. Quem é a Priscila? Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse podcast especial, porque é feito por uma pessoa especial. Então, para mim é uma honra estar aqui. Primeiro eu quero te agradecer pela confiança, pela honra, pela oportunidade. Viu? Obrigada. E que seja uma bênção na vida de todas as pessoas que assistirem. Amém. Que alcance o coração. Amém. Né? E que abra caminhos. Exato. Porque os sapatos, eles fazem isso, né? Exatamente. Já começamos, hein? Então, eu sou a Priscila Dutra, mãe do Davi, da Beatriz, esposa, terapeuta, master coach. E, para mim, tá sendo uma bênção estar aqui. Vambora. Pri, eu sei que você tem muito para contar. Mas eu queria começar que você trouxesse pra gente, né? Assim, o capítulo delas... Eu quero trazer histórias reais, de mulheres, né? Que como eu, reais. Mães, empreendedoras, que estão buscando o melhor todo dia. E eu quero que elas contem histórias. Eu quero que isso inspire as mulheres a serem o melhor que elas podem ser, porque nós sabemos que existe uma melhor versão. Então, me conta, onde foi uma história, onde o sapato foi algo importante, foi marcante na sua história? A gente estava conversando ali e antes de vir eu fiquei pensando, o que eu tenho com sapatos? Eu sou mulher e eu amo sapatos. E eu me lembrei que o meu primeiro sapato foi a minha mãe que fez, de crochê. E foi o primeiro ato de amor dela por mim. E eu fui criada pelos meus avós, não fui criada por ela. Os meus avós, os quais eu amo muito, só tenho a minha avó hoje. E antes de vir, eu liguei para ela, para confirmar. Falei, mãe, foi você que fez? Ela, foi mesmo. Eu falei, então vai ser sobre isso. Uau. E aí, eu falei assim, aí veio aquela vozinha que diz assim, e o que a Bíblia fala sobre sapatos? A Bíblia sempre coloca sapatos, né? Sim. Em alguma passagem especial. Quando ele troca as nossas sandálias para que a gente diga, vai e siga. E aí eu me lembrei de Lucas 15:22, do filho pródigo. Aquele filho que saiu, tinha tudo, saiu. E quando ele volta, o pai, além de receber com muito amor, o pai pega novas vestes e ele dá novos sapatos para ele. Né? Ele calça, porque os servos andavam descalços, os filhos andam calçados. E isso traz propósito, identidade, pertencimento. Isso lembra o filho pródigo a quem ele pertence, ao pai. E eu achei isso tão forte, tão lindo, isso me tocou tanto. Porque eu vivi muito tempo sem identidade. Né? Eu era a bastarda, a filha sem pais. Né? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Eu não podia nem responder, porque nem nome de pai eu tinha. Então, se tem uma coisa que eu não tinha, era pertencimento. E nada é por acaso, né? Não é por acaso que eu me lembrei desse primeiro ato de amor pela minha mãe, que por muito eu achei que eu não era amada por ela. Né? Era uma menina de 17 anos que parou de tecer os sonhos dela para começar a tecer os meus. Fiquei até emocionada. E aqui é uma terra que eu não queria vir. E para vir para essa terra, eu precisei me curar ainda mais.
dessa relação, me lembrar ainda mais da minha identidade primeiro em Deus e restaurar esse lugar. Aí um dia um profeta disse assim, a terra que te feriu é a terra que vai te curar. E quando a gente vai para uma nova jornada, a gente precisa trocar os sapatos. Como você disse, né? Lá você andava de salto, aqui você precisou trocar suas sandálias. E isso é uma representação muito... essa metáfora, ela traz muito o que é a nossa vida em Deus. Sim. Quando Ele traz para a gente uma nova jornada, a primeira coisa é a sandália dos nossos pés que Ele troca. As nossas vestes, as nossas sandálias. Porque aquilo que era já não serve mais, né? Então, para mim, assim, lembrar desse sapatinho lembrou do amor. Que estava ali. Que estava ali. Exatamente. Apesar das circunstâncias que vieram depois, né? Exatamente. Exatamente. E é muito engraçado, porque na vida a gente... Eu amo andar descalço. Eu amo pisar na terra. Muito bom. Amo colocar meu pé na terra, na grama. E vindo, eu fiquei pensando, tem lugares que nos cabe andar descalço. A terra, né? A grama, um lago, um rio, né? Esses lugares nos permitem tirar as sandálias. Mas, assim como aquele sapatinho de crochê, ele significa o início de uma jornada, porque ele não vem com sola, né? O sapatinho de crochê, ele não vem com sola. Ele é todo tecido só em amor. Exato. Só em leveza. E aquele sapatinho, ele não ia servir para o resto da jornada, né? Então, se a gente for descalço no asfalto quente, a gente vai se machucar. E assim é a vida. Conforme a gente vai se autoconhecendo, a gente vai entendendo que existem lugares que a gente pode andar descalço, que nos permitem, Exato, né? Nos permitem se despir. A gente começa se despindo pelos sapatos. A gente chega em casa, tira os sapatos. A primeira coisa, verdade. Não é? Exatamente. A gente começa se despindo pelos sapatos. E quando a gente se veste, é a última coisa que a gente coloca. É o sapato. Né? Então, existem lugares que nos permitem andar descalço. E existem lugares que a gente vai precisar calçar. E nas relações, na vida, é assim. É assim. Né? E Pri, você falou, né, da terra, né? Talvez a gente precisa dar um contexto, né, para o pessoal. Da terra a gente está falando nos Estados Unidos, né? Porque hoje a Priscila mora aqui, eu tenho o prazer de contar com ela aqui. Né? Vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos e controlo a sapatoteca daqui. Mas conta mais essa... Você falou, né, para o público entender, né? Quem veio para os Estados Unidos, né? Se você puder contar sobre essa parte da vida. Quem veio primeiro foi minha mãe. Então, é a terra que representava para mim o abandono. Quando a minha mãe voltou, eu era nova quando ela voltou, eu morei pouco tempo com ela. E ao vir para cá, aos 41 anos, 41 anos depois, o Senhor me traz para essa terra, né? Aqui para os Estados Unidos. Eu não tinha intenção nenhuma de morar aqui. E o Senhor me trouxe com o propósito dele. E eu questionei muito a ele o que eu estava vindo fazer aqui. E é muito engraçado, porque ele me trouxe para restaurar, ele me trouxe para curar, não só... Eu já me via, eu falei, não, já tá ótimo, já tem várias coisas curadas. E depois que eu vi a pastora Joyce, né, ela dizendo que são 50 anos e o Senhor continua restaurando, o Senhor continua tratando. Eu falei, tem bastante coisa ainda pro Senhor, né? Fiz umas contas, eu falei, tem uma jornada ainda. Tem mais um pouquinho. Então, e quando eu entrei aqui, do primeiro dia que eu entrei aqui foi só cura. Foi só cura. O Senhor foi trocando as minhas vestes, os meus sapatos, foi só cura. E Pri, o que você pode nos ensinar
sobre a resgatar a nossa identidade e não basear ela numa situação, num momento, numa situação que ocorreu no passado. Como nós, mulheres, podemos restaurar a nossa identidade, né? Vestir um novo sapato, vestir uma nova sandália. Como nós podemos fazer isso? A gente primeiro precisa se permitir. Esse é o nosso primeiro lugar Esse é o nosso primeiro lugar. A gente primeiro precisa se permitir. Reconhecer que a gente precisa de ajuda. Sabe? Às vezes na vida a gente vai calçando sapatos apertados que vão nos causando bolha no pé. E existem jornadas que a gente vai precisar ter sapato que causa bolha no pé, porque é necessário. Mas existem jornadas que é para mostrar para o outro que está tudo bem. O sapato é lindo por fora, mas por dentro você está destruída. Exato. A gente que é mulher, a gente sabe muito bem o que é isso. Exato. Tá com o sapato apertado, lindo por fora, mas você tá ali, ó, doida para chegar em casa. E aí é só você. Quando você chega em casa, senta no sofá, só você sabe a dor que tá ali no seu pé. Uau. E assim é a vida. Quando a gente aprende a ressignificar a nossa história, quando a gente aprende a olhar pra gente com responsabilidade, saber que nós escolhemos os nossos sapatos. Lá atrás foi a minha mãe que fez um sapato para mim. Né? E na vida adulta somos nós que escolhemos os sapatos que a gente quer calçar. Uau. Quando a gente entende isso, a gente se permite andar descalço em lugares que a gente pode andar descalço. E a gente entende que nós vamos precisar ter sapatos confortáveis para jornadas longas. A gente começa a entender que tipo de sapato cabe para cada lugar. E assim são as relações, sejam elas com o marido, com filhos, com amigos. Uau. As coisas se tornam mais saudáveis a partir do momento que a gente aprende quando nós precisamos trocar os sapatos. Né? Total. Pri, como que a mulher que está lá em casa, que dicas que você pode dar? Como uma mulher que precisa trocar o sapato, como uma mulher que não sabe sua real identidade se identifica? Como ela sabe? O que você pode falar para ela hoje? Para que dicas que ela possa saber assim, opa, eu estou num momento que eu preciso buscar a minha real identidade. O que você pode falar sobre isso para ajudá-la? Às vezes a gente está com uma inquietação na alma, né? Essa inquietação já é algo que diz que o que era já não serve mais. E assim como o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai para receber novos sapatos. Não existe outra possibilidade para a gente começar essa jornada de pertencimento, de identidade. Não existe outro lugar a não ser na presença do Pai. Eu digo na presença do Pai, sabe? Porque é diferente quando você se relaciona. O relacionamento ele é diferente da religião. Sim. Né? Total. Um filho ele vai para casa para se relacionar. Né? Então, esse é o primeiro lugar. Às vezes a alma está inquieta. Tem algo apertando. Né? Então, tira os sapatos, coloca o pé no chão e se conecta com aquele que te criou. Esse é o nosso primeiro lugar. Exato. A gente não é obrigada. Às vezes a gente passa uma vida carregando bolha no pé, colocando band-aid. Continua calçando aquele sapato apertado. Repetindo o mesmo ciclo, né? Talvez está só na hora de novas sandálias. E escutar o ID, né? Exato. Só escutar o ID de novas sandálias. Tira o band-aid, deixa curar. Anda um pouco descalço, deixa curar. Exato. Né? E a gente anda descalço em casa, às vezes. Eu amo. Tem gente que gosta de chinelo em casa. Sim. Mas mesmo assim, os dedinhos estão para fora. Exato. Né? Meu filho ama chinelo, que representa conforto. Exato. Né? Para onde vai? Dinâmica. A minha filha gosta de tênis, a minha filha gosta de tudo que é confortável. Então, para mim, isso representa descoberta, mundo. Beatriz, ela é
sabe? Ama se permitir descobrir o mundo. E para cada pessoa, é por isso que às vezes a dica ela é tão relativa, porque cada um de nós calça um número. Por mais que o seu número seja o mesmo que o meu, o seu gosto pode ser que não seja o mesmo que o meu. Exato. Mas existe uma promessa, não é uma dica, é uma promessa que nós somos filhos. E filhos, eles têm herança. Eles podem ir para onde for, mas eles têm para onde voltar. Sim. Né? Então, mais do que uma dica, quando o nosso coração está inquieto, quando já não nos cabe mais, o lugar que a gente tem é a presença, o relacionamento. Esse é o primeiro lugar. E o resto, ele dá discernimento. Exato. Né? Na nossa viagem, a gente fez uma viagem juntas. Essa foi a viagem onde o Senhor estreitou a nossa relação. E eu disse para elas, antes de ir para essa viagem, eu não queria fazer por empolgação. Porque, imagina, é muito legal, né? Foi a viagem das amiguinhas. Foi a turma da Luluzinha. Total. Meu Deus, há quantos anos eu não fazia isso? E isso é para a vida. Eu fui para os pés do Senhor e falei, Senhor, me dá um discernimento, porque eu não quero fazer aquilo que é na minha empolgação. E ele falou que era para eu ir. Ai, como que você sabe que é para ir? Para cada pessoa ele fala de uma maneira, né? Sim. Tem gente que escuta audivelmente, às vezes eu escuto audivelmente o Senhor, assim. Tem gente que é na palavra, tem gente que é em sonhos, mas é só se permitir que a gente consegue escutar ou discernir. Então, para quem está em casa e anda com sapatos apertados, né? Talvez é hora de se permitir trocar as sandálias. E para trocar as sandálias, a gente precisa tirar e colocar o pé no chão. Exato. Restaurar as bolhas. Exato. E deixar ser curada por Deus também, né? E deixar e se permitir. O primeiro lugar é a permissão. Exato. Só quem tem coragem, humildade, ousadia, se permite. Exato. Uma das coisas, Pri, que né, você é empreendedora, você como eu sabe, né? A Sapatoteca ainda é nova, né? Se você considerar, nós estamos aí 1 ano de estrada. Em muitos momentos, principalmente no início da Sapatoteca, eu me questionava, falava, meu Deus, tá apertado o sapato aqui, né? Tá apertado, tá doendo. Não é fácil. Você pensa em, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo melhor? Né? E você acaba escutando vozes negativas que falam, você não é boa. Você não está fazendo isso direito. Você não é empresária. Você não sabe disso, né? Porque realmente, eu trabalhei a minha vida inteira para outras empresas. A Sapatoteca é minha primeira empresa, a qual é minha. Mas eu nunca tive outra empresa. Então, essa vozinha vivia falando. E sempre eu voltava naquilo de que, não, eu sou filha de um Deus. E Ele me capacita. Você sempre fala isso, tudo posso naquele que fortalece, né? Você agora há pouco falou para mim. Então, era sempre isso que eu pensava. Não, sim, eu sou uma nova empresária, sou. Mas eu posso fazer isso. Ele vai me capacitar, Ele vai me ajudar. Óbvio que nós temos que buscar o nosso conhecimento, né? Dar o primeiro passo. Mas Ele vem com o restante. Né? E Pri, como que... Conta um pouquinho. Né? Eu sei que você é empreendedora, foi no Brasil, O que você conta para essa mulher, essa mulher nova empreendedora, né? Sobre isso que a gente está falando, sobre o momento de avaliar os sapatos, o momento de avaliar o momento, de seguir em frente, de acordar todo dia, ir lá e fazer. Que mensagem que você tem para ela? Você me lembrou quando eu saí da carteira assinada e fui empreender. Meu marido, ele sempre foi empreendedor, sempre. E eu fui empreender na empresa que nós dois criamos, mas que era ele quem gerenciava, quem direcionava. E quando eu assumi a empresa, eu pensava exatamente como você. Meu Deus, sempre eu quero voltar para a carteira assinada. Exato. Eu não quero mais esse negócio. Porque é uma responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado.
né? Então, aquilo que você tinha como responsabilidade de cumprir um cronograma da empresa, de repente, você cria cronogramas e você tem responsabilidade sobre vidas e famílias. Porque um funcionário representa uma família ali, né? E quando eu me peguei empreendendo, os primeiros pensamentos que vieram, isso foi há 9 anos atrás. Não vou dar conta. Várias vezes eu pensei em desistir, né? Várias vezes o sapato estava apertado, mas era necessário. E muitas vezes a gente espera por disciplina, a gente espera por motivação. E a motivação, ela não chega quando a gente fica esperando ela, para várias coisas, principalmente para empreender. Porque pode ser que aquilo que te motivou no início não é o que vai te permanecer na jornada. Pode ser que o que te motivou era, não quero mais trabalhar de carteira assinada. Ótimo, lindo. Mas não é a motivação que vai te fazer permanecer nessa jornada. E o sapato, ele vai apertar. E ele vai ser necessário ficar ali apertadinho. Exato. Acho bom ele ficar aqui. Esse sapato, sim, é necessário ficar apertado por um tempo. Até a gente... Tem sapato quando a gente compra, ele tá apertado, depois ele... Então, tem vários materiais, né? Não é? Onde o cabedal, né, pelo calor, pelo uso, vai aumentar. Tomando forma. Vai tomar forma, vai acompanhar o pé. Ou alguns a gente até sugere, né, que você compre um pouquinho menor, porque vai tomar maior, forma, vai tomar forma, não é? E assim é na vida empreendedora. Quantas vezes a gente inicia com uma motivação e acha lindo. E se a gente não tiver constância e disciplina, a gente não permanece na jornada. Então, se existe E isso é tão lindo de falar, né? Quantas pessoas já devem ter escutado isso? Eu já sei que é constância e disciplina. O que é a constância e disciplina? Aquele dia que você não está dando conta, é você entender que ele vai fazer parte. E tá tudo bem não dar conta. Porque a gente não dá conta mesmo. Né? Exato. É lindo. A gente vê no Instagram... Porque hoje antes a gente tinha, no máximo, o nosso raio de visão era a grama do vizinho. Exato. Hoje a gente tem a grama do vizinho, do João, da Maria, da Raimunda, de todos, das pessoas morando em outros países. É tudo lindo. Então, essa pode ser a motivação inicial. Mas quando você pisa e coloca o sapato e ele começa a apertar, tá tudo bem você tirar o sapato, curar a bolha e respirar. O problema é que, às vezes, as pessoas não buscam ter gentileza com a própria jornada. Acho que a gentileza, ela é o tempero do empreendedorismo. Uau. Tá tudo bem não saber. Tá tudo bem não dar conta hoje. Porque a gente precisa colocar um tempo, um espaço, né? Para isso. Sim. Onde você vai se permitir viver aquele momento. Tá tudo bem, E que você saiba que o sapato tá ali te esperando. Pro próximo dia. Exato. Vai estar apertado. Exato. E ele vai tomar forma ao longo da jornada, até ele poder ser trocado. Exato. Ele toma forma antes de ser trocado, né? E Pri, você falou algo que me tocou, porque em vários momentos da Sapatoteca também, eu vi a minha filha, né? Eu tenho uma filha, e ela vinha me falar, porque muitas noites eu passo trabalhando. Ainda passo, né? De final de semana eu ainda passo trabalhando. Eu ainda estou lá atendendo. Eu atendo muitas das clientes, eu mesma. E eu já tive a minha filha falando assim, mãe, você só trabalha? Né? E isso... naquele anterior, me machucava. Me machucava muito. Né? Hoje não me machuca mais. Mas óbvio que eu não gosto. Né? Eu tento explicar para minha filha. Hoje eu tenho tempo separado. Eu falo, filha, nesse momento, a mamãe mais 20 minutos, eu preciso terminar. E depois nós vamos fazer alguma coisa juntas. Então eu divido o meu tempo ali. Né? E eu tive que aprender a fazer isso também.
Porque antes eu me irritava simplesmente, e comigo mesmo, não com ela, e não saía daquilo, patinava, né? Como que é para você? Porque você tem filhos, né? Você hoje administra uma vida também, né? De mãe, de esposa, né? Como que é isso para você? Como que você trabalha com essa divisão né? A Priscila para empreender, a Priscila coach de outras pessoas, a Priscila esposa. Como que você divide? Hoje eu não negocio o inegociável. Primeiro a gente tem que entender o que é inegociável. O inegociável é aquilo que só você pode fazer por você. Então, eu preciso ter saúde física, espiritual e emocional. Esse é o meu primeiro lugar. Então, e é engraçado que quando a gente vem pra cá, lá eu tinha funcionária, né? E eu cheguei aqui e já não tinha mais funcionária. Eu tinha casa, o cachorro, os filhos, o marido, o trabalho. Não, meu Deus, e agora? Não tem é? que dar conta, exato. E eu tenho uma amiga minha que nós duas criamos uma vez juntas. Ela já tinha toda a expertise e nós juntamos o nosso conhecimento. E aí a gente foi criando o que é valor, o que é inegociável dentro de uma agenda. E a partir desse lugar, eu não negocio o inegociável. Uhum. Eu não negocio meus filhos, eu não negocio meu marido, eu não negocio a minha academia. Uhum. E eu tenho os meus dias da academia, eu tenho o dia da família. Uhum. Então, às vezes, o dia da família é um hambúrguer que a gente senta lá fora. E tá tudo bem. É um hambúrguer que eu fiz. Sabe? Quantas vezes a gente faz um hambúrguer porque é rápido? Uhum. Mas eu crio o dia da família. Aí eu mando no WhatsApp. Uhum. Então, a gente trazer leveza. E tá tudo bem o dia que tá pesado? Também? Ontem mesmo foi um dia que tava muito pesado. Ontem tava pesado. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, junta aqui, todo mundo. Não é? E tá tudo bem. É assim. Desde que a gente reconheça que tá pesado. Até meu filho falou assim, mãe, tá tudo bem desabafar, mas dá uma respiradinha. Não é assim que você me ensina? É mesmo. Não é? E é tão lindo, né? Porque quando a gente entende esse lugar, amiga, a gente aprende, inclusive, a escutar os filhos. Exato. Eles nos ensinam também. Né? Porque a gente nunca sabe o suficiente. A gente sempre vai estar em aprendizado. Exato. Né? Então, eu não negocio o inegociável. Eu continuo empreendendo. Eu continuo cuidando dos meus filhos, que já estão maiores. É muito importante a gente entender que cada pessoa está dentro de um contexto. Sim. Não adianta uma mãe com filhos de 2, 3, 4 anos comparar a rotina dela com a minha rotina. Sim. Meus filhos, um tem 12 e outro tem... Inclusive, meu filho ontem falou, mãe, fica tranquila, não tem mais nenhuma criança aqui. Oh. Tá bom. Sabe? Porque é sobre isso. São as fases. Então, né? Não adianta a gente comparar a nossa jornada. A gente pode escutar e falar o que me cabe hoje. O que me cabe hoje? Porque nós ocupamos vários papéis. Uhum. A mãe, a esposa, a empreendedora, a filha. A gente ocupa tanto papel, né? E não só nós, os homens também. Né? Hoje a gente fala tanto da gente, mas os homens também fazem isso. São nossos parceiros. E então a gente se perguntar o que me cabe hoje. E o que eu não negocio dentro da minha rotina, dentro da minha semana. Não é negociável. Exato. A gente negocia, às vezes, o tempo com Deus. Não é negociável. Uhum. Ah, hoje eu negociei o tempo com Deus? Tá, então amanhã volta. Exato. Essa é a constância. Retoma. Porque aí você para e fala, ai, parei, preciso começar. Quem te falou que você precisa começar do zero? Continua, né? Só Saber descansar, continua. né, Só continua. Saber parar, descansar É. e retomar. E não desistir. Não Falar assim, não, desiste. chega, chega. Isso é muito pesado. É porque, uma palavra muito exatamente, pesada. a pessoa desiste.
Não é para desistir. É para continuar. Opa, hoje eu não dei conta. Tá tudo bem. Vamos embora. Vamos planejar amanhã. Amanhã vai dar. Sabe? Amanhã não deu. Ah, então depois de amanhã vai dar também. Exato. O que eu não negocio? Exato. Tem coisas que a gente não pode negociar. Tem coisas que só nós podemos fazer por nós. Exato. Né? E olha só, né? Você falou que como você resgatou a sua identidade, né? Que foi, né? Que você já fez há muitos anos isso, né? De ser filha amada, sim. E sua mãe teve o amor de que é um sapatinho de bebê, né? A gente gasta dinheiro com isso. A minha filha tinha vários aqueles sapatinhos de bebê. Não usa nada porque um bebê não anda. Mas é um ato de amor. É um ato de cuidado que ela teve com você ali. Lindo. Né? E que lindo você ter entendido isso e trazido isso pra gente hoje. Porque, às vezes, muitas mulheres, né, estão assistindo esse podcast agora. Você tem uma identidade linda. Que além de você ser a mãe, de você ser a mulher, a esposa, a empresária, você é filha de um Deus Altíssimo que te ama. Que independente de qualquer religião, Ele só quer te amar. Você recebeu o amor da sua mãe. Você entendeu o amor da sua mãe, Pri. Então, eu espero que você, sentada aí, receba esse amor hoje, independente de como seja. Receba. Ah, mas como é isso, né? Como é, Priscila, receber o amor de Deus? Eu não sei, eu não falo com Deus, né? Estou imaginando essa mulher sentada ali. Né? Para essa mulher que não sabe nem como começar a escutar de Deus, o que você sugere? Bom, quando a gente não sabe nem o que escutar, primeiro a gente precisa silenciar. Só escuta quem silencia. Se a gente não silencia, porque Ele fala. O tempo todo Ele está falando. E às vezes a pessoa acha que não recebe amor, né? Não sou amada pelos meus amigos, não sou amada pelos... Não sou capaz de ser amada. E a gente só precisa silenciar e observar. Porque o amor, ele vem de todos os lados. E Deus é amor. Então, entender isso já é o primeiro passo. Exato. Eu vi Faz isso sentido? muito. Total. Porque na minha vida, eu tive que reaprender a receber o amor de Deus. Porque por muito tempo, eu estava contando isso há pouco tempo. Eu perdi o amor por mim mesma, Pri. Antes da sapatoteca. Né? Quem me conhece, o meu redor, sabe. Eu perdi o amor por mim. Eu me descuidei. Eu estava vivendo uma vida de viver. Tipo, né? Deixa a vida me levar. Eu estava nessa. Deixa a vida me levar. Uma hora vai. E as pessoas mais próximas a mim, como meu marido e minha filha, eles notavam isso. Eles sabiam. Minha filha via. E eu via o impacto que isso tinha nela. Só que eu não sabia que eu não estava recebendo, aceitando o meu próprio amor. Eu não me amava. Então, eu tive que retomar tudo isso. Eu tive que entender quem eu realmente era. Que eu era, assim, amada por várias pessoas. Eu não estava recebendo. Eu tinha colocado uma parede, assim. Não, você me ama, né? Meu marido me ama, eu sei que ele me ama. Minha filha me ama. Meu pai, meu irmão me amam. Mas, peraí. Eu não me sentia amada. Porque eu não me amava. Quando eu entendi quanto eu não me amava, e aí eu fui me relembrar, falar, peraí, quem eu sou? Eu sou filha de Deus Altíssimo. Eu sou digna de amor, de receber esse amor. O amor é aceitar e abrir o coração, né? Porque se a gente espera só de falar assim, não, eu tenho que sentir o amor. Não, eu quero receber esse amor. Abre o coração e recebe. Recebe o amor das amigas, o amor da família, o amor de qualquer coisa, do porteiro de manhã falando bom dia pra você. Recebe. Então, o amor é receber, é aceitar. É mais do que sentir, porque o sentimento, né? Você me falou isso. O sentimento, às vezes, nos engana, né? Porque o mundo, às vezes, né, muita coisa acontecendo, a gente tende a ter sentimentos que não são reais, né? Impostos por outras pessoas. Então, o sentimento nos engana. Quando a gente já recebe e fala assim, não, eu aceito ser amada. Eu sou amada e aceito ser amada. Muita coisa muda e eu sou exemplo disso, porque eu mudei muito. Como eu jamais imaginaria empreender no mundo da moda, né? Eu falava no passado, eu falava assim, eu acho que eu sou um pouco brega.
Eu sei, eu admito isso, que eu falava de mim mesma. Falava muita coisa negativa de mim. E hoje eu falo, não. Eu tenho o meu estilo. E o meu estilo pode ser diferente do seu e tá tudo bem. Mas eu tenho o meu estilo. E ele é lindo. Como o seu é lindo. Né? E como é bom a gente entender isso. Exatamente. E Pri, o que você, hoje, né, com a sua jornada de restaurar, né, a sua vida mesmo, que você já fez há muito tempo, e hoje você restaura a vida de outras pessoas. Você restaura pessoas, você ajuda elas a se encontrarem. O que hoje você falaria, essa Priscila de hoje, falaria para a Priscila lá de trás, que estava ainda na jornada de não ter identidade? O que se a outra Priscila novinha estivesse aqui na sua frente, o que você falaria para ela? Não se perca. Não se perca. Não se confunda. Só silencia, porque várias vezes eu me perdi. Várias vezes eu não me senti amada. Várias vezes eu não me amei. Eu me perdi de mim. Né? O sapato começou a ficar sem sola. E é sobre isso. Eu diria para ela não se perder. Segura firme. Foca no céu. E só segue. Exato. Uau. É isso. E como hoje a Pri se sente? Como você se sente hoje? Sobre a vida? Sobre o quê? Sobre você, a jornada que você viveu. Grata. Muito grata. Nossa. Valeu a pena o sapato apertado? Eu honro cada sapato apertado. Cada bolha? Cada bolha. Eu honro cada bolha. Porque elas me tornaram a Priscila de hoje. É muito assim, eu honro cada acontecimento. Uau. Hoje eu consigo honrar minha mãe, para mim, honrar minha avó, meus avós era leve. Honrar minha mãe foi uma jornada de sapatos apertados. Né? E é sobre honrar e agradecer. Honrar a minha história. Eu honro a minha história hoje. Sou grata à minha história. Você tem uma história linda. Amém. Amém. Eu tenho certeza que quem está aí assistindo tem uma história linda também. Que o podcast de hoje, que trazer a história, ouvir a história da Priscila, que resgatou toda a identidade dela. E ela lembrou do sapatinho. Né? Quando a gente acha que não tem amor, ela lembrou do sapatinho que a mãe fez para ela. Então, que você hoje receba esse amor, seja aberto, entenda, se você precisa resgatar a sua identidade, procure ajuda. Procure Deus, principalmente. Ele vai te ajudar, ele está pronto, ele está de braços abertos para você. Sempre. A Sapatoteca, ela existe com o propósito de levar, de estar com as mulheres nos momentos que ela estiver, mas calçá-las para que elas tomem posse da sua própria vida, da sua própria história, como a Priscila fez. Ela poderia ser a vítima de falar, poxa, né, eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Ela não decidiu por esse caminho. Ela achou o caminho dela. Ela aceitou os sapatinhos apertados, os machucados, mas ela foi hoje que ela calça um sapato confortável. Ela foi em busca de entender, de receber o amor de Deus e de ter a vida que ela sempre quis ter. Então, Priscila, qual que é a sua mensagem hoje para essa mulher que está lá te escutando? Calça sapatos confortáveis na jornada, né? A jornada tá tão pesada às vezes. Vamos colocar um sapato mais confortável? E para colocar o sapato confortável, a gente só precisa se permitir. Por muito tempo eu fui a vítima sofredora. Muito tempo. Foram 30 anos sendo uma vítima sofredora da minha história. Então, só troquei de sapatos quando eu obedeci. Quando eu me permiti e escutei o ID. Então, calça sapatos mais confortáveis. A vida pode ser mais leve. Uau! Priscila, que honra ter você aqui comigo. Obrigada. Dividir um pouquinho da sua história com todo mundo que está lá te assistindo. Obrigada. Tenho certeza que
o mesmo Deus que tocou você, tocou a Amém. mim, vai tocar aquela mulher que está lá em casa. Se você, mulher, foi tocada por esse capítulo do Capítulo Delas podcast, por favor, fala para as outras amigas, convida, segue, acompanhe o nosso canal. Nós vamos sempre trazer aqui histórias reais, de mulheres reais, que não são perfeitas, mas que estão em busca de ser a melhor versão que elas podem hoje. Sempre. Obrigada. Obrigada a você.